Você já quer começar? Pessoal, Podemos sim. a galera já chegou mesmo. Vamos então dar início, tá? Queria agradecer a presença de todo mundo. Para quem está vindo pela primeira vez nos webinars, essa foi uma ideia, uma campanha idealizada para poder arrecadar dinheiro para instituições de amparo à população LGBT vulnerável, principalmente nesse período do coronavírus, que é um período que muitas dessas instituições estão tendo dificuldades para poder arrecadar fundos, tá? Hoje o tema que a gente vai conversar é sobre direitos LGBTI no Brasil. Antes de começar o tema, eu vou me apresentar. Meu nome é Eduardo Pérez, eu sou clínico geral, sexólogo clínico pela USP. Atuei como clínico no ambulatório de terapia hormonal para pessoas trans e travestis na UBS República, então na atenção primária no centro de São Paulo, e tenho me especializado em saúde da população LGBTQIA+, comunidade ao qual eu me pertenço enquanto homem cisgênero gay. E convidei para conversar com a gente hoje o Léo. Vou deixar ele se apresentar. Oi, gente, boa noite. Sou Leandro. Vocês podem me chamar de Léo. Eu sou documentarista e advogado social, ativista pelos direitos humanos e direitos LGBTQIA+, no Brasil. E agradeço muito o convite de Edu de estar aqui junto com vocês e espero que seja uma noite bem proveitosa para todos nós. Prazer. Exato. Então, para a gente poder começar a debater sobre esse tema, eu queria primeiro a gente introduzir o fato da importância de falar de direitos humanos, tanto envolvendo comunidade LGBT, que é uma população minoritária, e envolvendo os profissionais de saúde e a saúde em geral, né? Então, os direitos humanos, eles são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. E eles perpassam a existência de toda a população, inclusive de populações que são de grupos que têm direitos que às vezes eles são limitados, né, na sociedade. Eu vou deixar, então, o Léo poder introduzir um pouquinho melhor qual que é o nosso conceito de direitos humanos, por que é importante a gente falar disso. Certo. Então, os direitos humanos eles começaram a ganhar força no mundo no pós-guerra, né? Isso no pós-segunda guerra, em 1945. A gente teve a criação das Nações Unidas, que foi uma instituição mundial, universal, né, que a humanidade criou para que fosse defendido vários direitos, inclusive os direitos humanos. Porque esses direitos humanos é o amplo, né? Todos os outros que fazem parte da humanidade estão dentro desses direitos humanos, né? São eles o direito à liberdade, liberdade de opinião e expressão, direito ao trabalho, educação, a saúde pública, né? A saúde pública é um direito humano, então a gente precisa considerar isso até para nós, enquanto seres humanos, reconhecermos que esse é um direito nosso e é um direito que deve ser defendido para que a gente consiga viver plenamente enquanto ser humano. A ONU, então, faz um trabalho mundial para que esses direitos sejam mantidos, né? E em 1948, para que isso fosse positivado, para que isso fosse tornado um documento de todas as nações que fazem parte da ONU, foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Algumas características importantes desses direitos humanos que eles são fundados pelo respeito da dignidade e o valor de cada pessoa. Então, os grupos LGBTs, eles precisam também receber esses direitos humanos como qualquer outro setor da sociedade. Uhum. A gente tem também, eles são direitos universais, né? Então, de todos, e são aplicados de igual forma e sem discriminação, né? Então, é de todas as pessoas mesmo. Eles são inalienáveis. O que é inalienável? Ele é um direito que você não pode vender. Como você tem o direito a ter a sua propriedade, né? A sua casa, você pode vender. Então, esses direitos humanos, você não pode vendê-los, né? Em algumas situações específicas, você pode deixar de exercer esse direito humano. No caso do direito à liberdade, ele pode ser suprimido em alguns momentos, no caso de comprometimento e cometimento de crimes. Só que você, da mesma maneira que ele pode tirar esse direito humano, é preciso ter um processo legal, né? Que seja cumprido o devido processo legal. O que é isso? É que você tenha a oportunidade de ser julgado perante um juiz, perante a justiça do país com que você faz parte, que é um direito humano. Você
ter o devido processo legal cumprido pelas instituições judiciárias. Inclusive a No presunção momento, de inocência também, né? isso, exatamente. Léo, você colocou no mudo. Caiu? Voltou? E Voltou? voltou. Voltou, isso. A gente passa por um momento mundial de queda de alguns desses direitos, né? E a queda, ela acontece paulatinamente, ela acontece quando alguns governos atacam esses direitos humanos, né? Quando ele limita alguns públicos para que esses direitos humanos sejam executados. Quando ele acredita que as pessoas que cometem crimes não são dignas de ter esse direito humano defendido. Então é importante a gente observar que a gente vive um momento político no mundo que os governos fascistas que estão começando a ganhar espaço na política, eles desacreditam da importância desse direito humano na vida da gente. E a criação dos direitos humanos, essa positivação, essa escrita numa declaração, só foi possível depois de que aconteceu o advento da Segunda Guerra Mundial, né? Foi uma época de muito horror no mundo e que ficou claro para todos nós, humanos, de que era preciso ter direitos mínimos para a existência, né? A gente precisa desses direitos mínimos para existir de uma maneira saudável e positiva com toda a humanidade. Perfeito. E dentro desse conceito de direitos humanos, que a gente entende que isso inclui toda a comunidade, inclui toda a população, todo mundo que é humano, que merece ter e gozar dos seus direitos, a gente também entra num outro conceito aqui que é importante a gente abordar antes de falar de quais foram os direitos alcançados ou não no Brasil, que são as pautas identitárias, né? Lembrando que a comunidade LGBTQIA+, ela engloba vários tipos de existências e vivências diferentes. Então, a gente vai falar de pautas que são de gênero e pautas que são de orientação sexual dentro dessa comunidade, né? Então, alguns direitos que foram sendo alcançados, eles acabavam abordando questões que eram muito importantes para determinados grupos dentro da comunidade LGBT, mas que para outros grupos eles ainda não alcançavam o que era mais necessário ali. Dando alguns exemplos, a gente poder falar sobre o casamento homoafetivo, isso é muito importante para dentro do grupo LGBT, para quem está ali discutindo a equidade de direitos para pessoas que têm uma orientação sexual fora dentro da heteronormatividade, mas não era de tão determinada importância para outras pautas, como da identidade de gênero e do próprio reconhecimento de nome social ou reconhecimento de procedimentos que fossem importantes para a população transgênero, por exemplo. Não que não seja importante dentro da comunidade ser discutido todos esses temas, mas as pautas identitárias, elas abordam um pouco esse quesito de que existem políticas que são direcionadas a determinados grupos dentro da diversidade da comunidade LGBTQIA+. Quer adicionar alguma coisa, Léo? Sim, essas pautas identitárias, elas ganharam força nos últimos anos, né, nos governos de esquerda que tiveram no mundo, e elas visam moldar as ações, né, públicas e privadas para que as reivindicações de grupos minoritários sejam efetivadas, né, que eles sejam ouvidos e que exista dentro do setor público secretarias que a gente consiga, dentro do governo, conseguir avançar nessas pautas, né? A gente precisa ter esse espaço como os outros grupos maioritários têm. Então, é importante também a gente pontuar que essas pautas identitárias, elas segmentam alguns grupos, né, para a gente entender as demandas desses grupos, que muitas vezes não têm voz na sociedade. Então, geralmente, esses grupos, eles são divididos em idade, gênero, orientação sexual, etnia. Então, o próprio movimento negro é uma pauta identitária, como a pauta LGBTQIA+, também é uma pauta identitária. Isso que a gente vai, já para poder dar um gancho lá para a nossa última aula sobre história LGBT, a gente vai falar um pouquinho sobre o envolvimento do movimento racial e do movimento LGBT e como eles andam juntos no Brasil. Então, para a gente voltar aqui no tema dessa aula hoje, o primeiro direito que eu queria comentar, assim, dentro dessa linha histórica dos direitos que foram alcançados no Brasil, a gente não vai estar focando só em saúde, a gente vai estar focando numa coisa também social, para poder entender todo esse universo LGBT no Brasil, como ele foi evoluindo e como essa história é muito recente. Então, a própria parada gay, parada do orgulho
LGBTQIA+, no Brasil, ele é um direito bastante recente. A gente tem ele, a primeira manifestação que foi nomeada Parada do Orgulho Gay lá no ano de 97, de 1996 e 1997, foi a primeira grande oficializada. Mas a gente teve, a partir de encontros de associações do movimento LGBT, e a primeira Parada do Orgulho Gay, na época, teve a presença de apenas 500 pessoas participando. Então, hoje que o Brasil tem uma das maiores paradas LGBTQIA+, do mundo, que é a Parada Gay de São Paulo, ela começou com apenas 500 pessoas na Praça Roosevelt se manifestando em relação a pautas que foram discutidas no encontro na época, né? E essa parada ela é muito importante porque ela é o primeiro momento que a comunidade LGBT no Brasil se encontra enquanto grupo para poder reivindicar o direito à própria existência, à própria liberdade e o direito de ir e vir. Que eu queria que a gente estava conversando sobre esse direito, de fato, que é uma coisa tão básica, né, o fato de você poder existir em público e ser visibilizado, e foi algo que a gente, quando avalia a história, é bastante recente na história da comunidade LGBT, não é mesmo? Sim, isso. A gente tinha uma dificuldade enquanto comunidade, principalmente os gays, que tem uma feminilidade mais aflorada, de caminhar mesmo de uma maneira tranquila, né? De não ser abordado, de ir e vir, ter esse direito garantido pela sociedade, né? Então a gente tem esse direito. Foi, nos últimos anos, tem sido mais observado e a sociedade aprendeu a conviver de uma maneira melhor, a gente não pode negar isso, mas na época do início, né, da parada gay, desses movimentos LGBTs no Brasil, havia uma discriminação muito grande para a comunidade, né, principalmente depois da epidemia do HIV, a gente não pode esquecer disso também. Então é um grupo que ficou muito segregado socialmente e que tinha esse direito de ir e vir podado mesmo. É só a gente lembrar de alguns casos que não são tão recentes assim, mas que tiveram grande repercussão nacional, que é o caso de um homossexual que foi agredido com a lâmpada na Avenida Paulista. Então, isso é você Exatamente. não ter o seu direito de ir e vir garantido, né? Você andar com segurança, e não andar com segurança não por conta da violência do país da gente, né? Que é um país que tem muita violência ligada ao roubo e ao patrimônio, mas a questão identitária, né? Por conta de você se identificar enquanto LGBT. Uhum, exato. Saindo da própria visibilidade, a gente pode falar de outro direito também, que são direitos básicos, que geralmente a gente nem imagina que seria um problema, mas que para a comunidade LGBT acaba se tornando, por ser uma comunidade que foi muito vista como os grandes vilões da sociedade, por deturparem conceitos ou instituições muito firmes na sociedade, como a família, e instituições, inclusive, religiosas, né? Então, o próprio direito à crença, o direito à expressão religiosa, são direitos que foram bastante recentes. O estudo da teologia queer, que é o estudo que na década de 50 já estava sendo iniciado fora da América Latina, ele chega com bastante força no Brasil a partir do final da década de 70, e já ele se expressa bastante em instituições religiosas que aplicavam teoria queer e a própria inclusão de pessoas que não fazem parte do escopo da heterossexualidade dentro das religiões. Aqui no Brasil chega a partir do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, né? Que a gente teve aqui a formação no ano de 2002, o Vitor Orellana, ele fundou a primeira igreja inclusiva no Brasil, que eram igrejas que aceitavam pessoas da comunidade LGBT dentro das suas instituições, né, e também aceitavam fazer ritos religiosos para essas pessoas, né, assim, sem julgar essas pessoas como se elas fossem amorais ou se elas não tivessem direitos religiosos ou direitos à vida após a morte, pelo fato de expressarem a sua sexualidade ou serem como são. Essa igreja durou 2 anos. Logo depois teve uma outra tentativa de abertura de igrejas inclusivas, mas no ano de 2002, mas somente no ano de 2006, que através da Igreja da Comunidade Metropolitana, que foi oficializada as igrejas inclusivas no Brasil, e até hoje elas têm duração e elas continuam recebendo bastante pessoas.
Léo, o que mais você pode falar sobre direito à crença, sobre a expressão religiosa? Então, é constitucional o direito à crença. Então, todas as pessoas que fazem parte da nossa nação, elas têm direito a crer e frequentar os cultos religiosos que elas bem entenderem. Agora, a questão é, vai ser bem recebida nesses locais que elas querem frequentar? Eu acho que o caminho da igreja inclusiva foi muito nesse lugar, para as pessoas que querem exercer o seu direito à crença se sentirem à vontade nos espaços religiosos. Né? Eu tive, em janeiro desse ano em São Paulo, eu fui gravar um documentário que chama Sagradas, que a gente acompanhou a história de uma mulher trans chamada Jaqueline Chanel, que ela fazia parte de uma igreja inclusiva, e aquilo para mim foi algo muito novo, apesar de fazer parte da comunidade. Eu não tenho contato com igrejas inclusivas, mas a gente foi gravar esse doc e ela me convidou, junto com o resto da equipe, para conhecer a igreja metropolitana, que é uma igreja que tem em várias cidades do mundo, Sim. e aquilo me chamou muito a minha atenção. Acho importante a gente pontuar aqui essa experiência, porque eu vi numa igreja, fisicamente falando, é uma igreja com todas as questões religiosas e que tinha a presença de pessoas transexuais, drag queens, isso fazendo parte daquele culto, né? Aquilo, por ser algo diferente para mim, me chamou muita atenção e achei super válido a gente ter essa oportunidade, esse espaço para conseguir executar e exercer esse direito à crença que também cabe para a gente enquanto participante da comunidade LGBTQIA+. Isso, inclusive nós, quanto profissionais de saúde que prestam assistência, inclusive a saúde mental dessas pacientes que chegam para a gente, é importante a gente lembrar que a religião é parte fundamental das nossas crenças culturais, né, inclusive. Então, influencia muito a angústia de muitos pacientes e muitas pacientes que vão chegar com questões LGBT-fóbicas internalizadas, que vão chegar com essas queixas para a gente, porque aprendem através da nossa cultura religiosa que o fato de não fazer parte da normatividade, não fazer parte da heteronormatividade, nem da cisnormatividade, pode ser um motivo de demérito, né? Ou motivo que a igreja vê com maus olhos, ou a religião, algumas determinadas religiões, principalmente religiões cristãs e ortodoxas, elas veem com maus olhos. Isso. Saindo da parte da religião e entrando aqui na parte que é tocante a gente, né, da saúde integral LGBTI como política pública, é também importante lembrar que, assim, o SUS, embora seja universal, a gente tem os princípios do SUS que incluem universalidade e equidade, até história muito recente, a gente não tinha nem a visão despatologizada da homossexualidade e mais ainda recente, a visão despatologizada da transexualidade. Então, a gente tem uma evolução muito recente na história do nosso Sistema Único de Saúde em relação ao acolhimento e aceitação de população LGBT no Brasil. As primeiras discussões que começaram a introduzir políticas públicas são datadas do ano de 2008, né? Mas a gente tem oficializado como Política Nacional de Saúde Integral no Brasil e protocolando certinho para toda a população LGBTQIA+, o acesso a ambulatório, o acesso ampliado ao serviço de saúde a partir de 2013, na época do governo Lula. Mas, bastante especificamente aqui, algo que a gente discute bastante é o processo transexualizador, que ele tem algumas regulamentações, a gente não vai entrar em muitos detalhes nesse momento, mas ele tem algumas regulamentações que datam desde a década de 90, do princípio da década de 90, através do CFM e também do CFP, né? Que a gente está discutindo aqui um direito à própria identidade, a identidade de gênero, direito à identidade, à orientação sexual e o direito à saúde. Então, a partir do ano de 2008, com as discussões que começaram a ser feitas nos Conselhos Nacionais de Saúde, nos congressos dos Conselhos Nacionais de Saúde, começam a ser introduzidas algumas políticas de forma paulatina em relação ao processo transexualizador. No ano de 2018, foi a portaria número 1707, de 18 de agosto de 2008, foi o que determinou a abertura de serviços hospitalares para poder realizar a cirurgia, na época era nomeada de cirurgia de mudança de sexo, né? A cirurgia que hoje a gente conhece como redesignação sexual.
que era bastante limitante, considerando que apenas 5 hospitais tinham esse serviço. O serviço, pelo fato de ser no ambiente terciário, dificultava muito o acesso para grande parte dessa população, e com um esforço muito grande, luta da comunidade LGBT, a gente conseguiu ampliar essa discussão para poder trazer serviços ambulatoriais, inclusive para atenção primária, que era um dos serviços que eu estava trabalhando no ano passado, enquanto médico, de um processo transexualizador dentro da posto de saúde, foi através do protocolo que foi publicado pelo Ministério da Saúde no ano de 2013. E a gente tem várias edições que têm acontecido. Recentemente, o CFM, junto do Ministério da Saúde, fez uma atualização a esse protocolo, alterando datas de início da transição hormonal e início da cirurgia, mas o que é importante a gente falar é que foram direitos alcançados através de bastante movimentação da própria comunidade LGBT e bastante discussão e atualização de protocolos dentro dos conselhos nacionais de saúde, dentro dos conselhos municipais, conselhos regionais de saúde, e através da interlocução junto com os movimentos sociais, os movimentos de direitos humanos que envolvem a comunidade LGBTQIA+. Léo, você quer falar um pouquinho sobre direito à saúde como direito humano? Sim, ele é um direito que a gente precisa ser defendido, né? Ele é um direito que faz parte dos direitos humanos e, como os outros, ele é inalienável. A gente não pode, não tem a possibilidade de negá-lo, né? A gente tem que lutar como a comunidade LGBT tem feito para que esse direito humano seja garantido para essa comunidade em todos os aspectos, da maneira como é oferecido para o resto da sociedade, o restante da sociedade. Exatamente. Aqui eu coloquei, Léo, para você poder ver de quando o hospital na Bahia foi, se não me engano, um hospital universitário da UFBA, foi permitido o ambulatório trans nesse hospital, a publicação do Diário Oficial da União. E para quem chegou agora, o Léo, que é o convidado de hoje, documentarista, advogado, ele é baiano. Ainda bem que sou baiano. Ainda bem. Continuando o nosso tema, né, a gente tem aqui o direito à adoção. E algo que a gente não comentou lá no começo, que eu acho que é legal a gente comentar agora, é que nenhum desses direitos, a grande maioria desses direitos, tirando a parte os que são direto de protocolações do Ministério da Saúde, mas os direitos que envolvem família, que envolvem religião, que envolvem inclusive a liberdade pública e o direito que a gente vai falar mais para frente sobre segurança pública, nenhum deles é de fato lei, né? E o que isso interfere? Até o próprio direito à adoção, que foi autorizado a adoção por casais homoafetivos, o direito a constituir família, foi autorizado bastante recente, primeiro caso que teve no Brasil protocolado e oficializado foi em 2010, ele ainda não é uma lei. Qual que é essa diferença de a gente ter essa permissão, ter alcançado esse direito, mas ele não ter sido autorizado pelo legislativo? O que isso representa, Léo? Então, a decisão judicial ela é feita pelo judiciário, né? Então, a gente não tem uma segurança que uma lei dá para a gente. Se, por exemplo, o Congresso ele faz uma nova lei dizendo que não é permitida a adoção por casais homoafetivos, pode resultar uma grande crise social para a comunidade, né? Que a gente vai começar a ter dificuldade de adotar. E também a gente vai ter que, junto com as instituições que defendem a gente, entrar junto ao STF, ao STJ, para pedir anulação dessa lei. Então, cria todo um ambiente de insegurança para a comunidade. Apesar de a gente já estar conseguindo executar esse direito pelas decisões do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça, paira essa insegurança na comunidade que a gente fica sempre susceptível aos interesses políticos, né? Uhum. Se a gente tem um Congresso muito conservador, então esse Congresso conservador a gente nunca pode contar com a maioria deles, e a gente não ter isso em uma lei deixa a gente vulnerável. O direito à adoção ele foi garantido pelo Judiciário em 2010, como o Edu falou, pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e foi um marco assim, para a própria
para a própria comunidade, né? A gente entrava com esses processos junto ao judiciário, só que isso ficava muito aberto, né? O juiz ele decidia se ele quisesse ou não entregar a criança para esse casal homoafetivo para que a gente conseguisse constituir uma família. E só que no ECA não é dito em nenhum momento que essa criança pode ser adotada por homem e por mulher. O ECA ele diz que tem que ser adotado por pessoas, né? Então o STJ ele considerou isso para que a gente conseguisse entrar no hall de países que tem a comunidade possível para adotar. Léo, vou A fazer o gente, nosso a gente, a momento. gente, a gente assim, oi amigo, diga. Vou fazer o nosso momento Gabriela Priori e Anitta. Só para ficar claro para todo mundo. Qual que é a Tá, diferença, né, do judiciário, do legislativo? Bem rapidinho. tá. O legislativo é Congresso Nacional, câmaras de vereadores e assembleias e as assembleias dos estados. E o judiciário são os juízes de primeiro grau, esses que a gente aciona nos nossos estados. Tem o STJ, que é a segunda instância, e o STF, que é a última instância que a gente tem no nosso país. Perfeito. Pronto, vou deixar você voltar, só para ficar claro isso, a diferença. Tá. Então, os requisitos objetivos para a gente acionar o judiciário o casal homoafetivo que deseja adotar se dirige a uma vara de infância e juventude de família, com toda a documentação. São muitos documentos, gente. Então, da mesma maneira que o casal heteronormativo tem muitos documentos para oferecer, comprovar para aquele judiciário que tem toda a capacidade de gerir a vida de uma criança, o casal gay e lésbico também tem o mesmo dever de entregar esses documentos para deixar claro para essa autoridade pública que ela tem toda a possibilidade de acolher esse infante. Então, esse casal também, ele é analisado pela equipe psicológica e social dessa vara de infância e juventude, que vai avaliar se as condições da habitação também está adequada para receber essa criança e psicológicas desse casal. Também é possível a adoção por uma pessoa sozinha, né? Então um homem gay, uma mulher gay ou uma mulher trans que decida adotar, ele pode também fazer isso de maneira solitária, mas provando todas as possibilidades e todos os requisitos que a lei pede, né? Uhum. É feito também um curso de adoção para esse casal ou para essa pessoa sozinha que quer adotar. E a gente precisa pontuar também que no nosso país há um grande número de crianças que estão em abrigos de instituições que carecem de pessoas que desejam adotar. Então, quanto mais pessoas que queiram se candidatar e se habilitar para ser adotante, isso é super importante para essas crianças que estão em local de vulnerabilidade social, muitas vezes, né? Porque as instituições de acolhimento, elas fazem o que conseguem fazer, não faz o que uma família que está disposta a entregar todo o amor e segurança social tem para oferecer. Exato. E é muito importante a gente ressaltar também que no Brasil, historicamente, a gente tem a tendência de se prezar a tradições, né? Então, lá na época da ditadura, a gente teve discussão de família, tradição e propriedade, quando a gente teve, lá nessa época, a discussão do divórcio, né? A ideia de que família, um casal não poderia, um casal que era formado unicamente por homem e mulher, não existia uma outra um outro termo para poder avaliar um casal, então não existiam outras realidades, não poderia se separar, então a gente teve lá na década de 70 para poder autorizar o divórcio, isso a gente poder hoje falar, entender como uma família, uma unidade familiar, pessoas que, mãe solo, pai solo, entender casais homoafetivos, comunidades familiares, também é um avanço muito importante em como o próprio Estado está enxergando essas unidades familiares e em como a gente, enquanto sociedade, também deve atualizar a nossa visão para deixar essas tradições, esses estigmas das tradições e evoluir enquanto sociedade e evoluir em termos de direitos, né, para todas as pessoas.
Com certeza. Saindo aqui do tema do direito do som, a gente vai para um tema que, para mim, foi chocante, porque quando a gente fala de imposto de renda, fala de INSS, a gente não está falando nem de direito, né? A gente está falando de deveres, deveres enquanto cidadão, e que mesmo aqui a população LGBTQIA tinha restrições, não tinha como ser considerada um cidadão da mesma forma. Então, o próprio fato de exercer a cidadania de forma igualitária, não só através dos direitos, mas também através dos deveres, e gozando, né, dos direitos que poderia ter, cumprindo os deveres de forma correta, foi algo que teve que ser atualizado dentro da Constituição, através do Judiciário novamente, porque não foi através de lei. Então, no ano de 2010, o imposto de renda permitiu a inclusão de parceiros de casais homoafetivos como dependentes, né? E a partir do ano de 2012, a gente teve a licença paternidade e a mãe não gestante. Explica um pouquinho melhor sobre isso e sobre a cidadania com direitos e deveres, Léo, por favor. Sim. Então, a Receita Federal e o INSS, eles foram mesmo bem anteriores às decisões judiciais e às decisões do Congresso, né, para que abarcasse essa possibilidade dos casais homoafetivos de serem dependentes, né? Agora, se você imagina, você viver junto com seu parceiro durante vários anos e, ao falecer, você não ter direito a uma pensão por morte ou, enfim, há vários direitos que são garantidos pelo INSS porque você não é visto ou identificado como parceiro. Então, você, além de deixar de ser identificado enquanto parceiro, você deixa de ser identificado enquanto cidadão, né? Porque você deixa de ter esses mesmos direitos que as pessoas heteronormativas possuem. O INSS, numa decisão interna, né, ela é administrativa, ela lançou uma portaria que permitiu com que os casais homoafetivos fossem colocados como dependentes nessa situação para receber os benefícios previdenciários, e a Receita Federal criou também uma portaria administrativa para que esse imposto de renda fosse declarado conjuntamente. Ambos decisões administrativas, não foram nem do Congresso, nem judiciais. Em relação à licença paternidade, hoje, por decisão judicial, um dos parceiros pode gozar essa licença paternidade nos moldes de licença maternidade, né? Que são 120 dias, para que ele consiga acolher essa criança que vai ser adotada da mesma maneira que uma criança que fosse adotada por um casal heteronormativo ou que fosse gerado por esse casal heteronormativo. E o outro parceiro também tira a licença paternidade, mas nos moldes de licença paternidade. Há também a possibilidade da licença maternidade para a mãe não gestante quando é um casal de lésbicas, né? Uma gera e a outra apenas, algumas delas colocam o óvulo, né? Ela usa o óvulo para que seja algo conjunto entre as duas. Tem um caso emblemático no judiciário em que uma das mães era autônoma, então ela não tinha direito a nenhum tipo de licença, e a outra foi a que não tinha gerado, ela não foi ela que gestou a criança, ela tinha um vínculo empregatício, só que a empresa e o judiciário barrou essa licença, né? Porque não foi ela que tinha gerado. Então, ela buscou a justiça, o processo passou em primeiro grau, que é aquele juiz do Estado, o juiz negou, e foi para a para Tribunal Superior. exatamente o STJ, e esse STJ ele liberou para que essa mãe não gestante fosse tivesse essa licença maternidade que necessariamente é necessário para que a criança fosse bem acolhida como qualquer outra criança que fosse adotada ou gerada. Perfeito. E isso é algo que a gente ainda tem que continuar discutindo bastante, né? Porque parte disso é administrativo, parte disso abre uma jurisprudência nos Sim, casos, mas a gente ainda tem que chegar nas instâncias máximas, né? Porque
Aparentemente ainda falta alguma coisa aí, né? Faltam algo concreto, né? Principalmente em Exato. relação a essas licenças. A gente não tem nada concreto, porque o STJ ele deu uma decisão, mas ainda tem o STF. Essa votação do STF, desse caso da mãe não gestante, teve início em 2019, em outubro de 2019. E 4 ministros votaram a favor. E um deles pediu vista. O que é pedir vista? Ele quer analisar esse processo com mais cuidado. Então, Uhum. quando ele pede vista desse processo, esse processo ele é suspenso, essa reunião entre eles, e vai ser avaliado novamente, possivelmente esse ano ou no próximo ano. Também é algo que não tem data. Então, até que isso seja votado pelo STF, a gente não vai ter uma segurança maior, como a gente tem em outras questões, como o casamento homoafetivo, a união e a LGBTfobia. Entendi. Aqui, em relação também a direito à cidadania, a gente tem no Brasil a retificação do nome social, que já data lá do ano de 2010, as primeiras discussões, até inclusive dentro do SUS, a gente já tem desde o ano de 2019, desde o ano de 2009, a portaria que autoriza pacientes transgêneros e pacientes travestis a usarem o nome social no cartão do SUS. Mas para poder retificar todos os documentos, o que é retificar? É alterar o nome que para a população ter, a gente fala o nome morto, né, ou então o nome antigo, para poder retificar o nome de batismo, o nome de registro, com o nome social, para usar sim o nome social como a sua forma de se apresentar, a sua forma de existir no mundo, é bastante recente essa retificação do nome, com discussões que começaram em 2010 e dez e começaram a ser atualizadas e instauradas em cada estado, cada unidade federativa do país, bastante recente. Léo, você tem alguma coisa a falar sobre? Sim, essas decisões que começaram a correr foram realmente em 2010, mas o STF, ele houve uma votação de uma ação que fez com que esse direito ficasse mais seguro, né? Criou-se uma jurisprudência com repercussão geral para todas as pessoas que necessitam serem abarcadas por esse direito. Então, a partir de 2018, as pessoas trans, elas podem requerer a retificação do nome social junto ao cartório, né? Ela pode ir em qualquer cartório e fazer essa retificação. Antigamente, muitos pediam a cirurgia. Eles exigiam que as pessoas trans fizessem a cirurgia, algo que muitas delas não querem fazer, elas não desejam fazer. Elas se identificam enquanto mulheres trans, mas elas não desejam fazer a cirurgia de redesignação sexual. É uma lista ampla de documentos, né? Que O é que pode caro. ser, sim, caro, Caro. e, é, e a gente o que pode ser alterado, o prenome, né? Esse primeiro nome, e também os agnomes, que é quando tem júnior, filho, neto, e pode ser mudada a certidão de nascimento, que é o principal, né? E os outros documentos também. Elas podem pedir essa gratuidade, porque a gente não pode esquecer que nosso país é o país que mais nega direitos de pessoas trans, principalmente no mercado de trabalho, então muitas delas não têm a condição financeira para bancar essa alteração, então muitas delas pedem uma declaração de hipossuficiência para que consiga fazer essas alterações com louvor. Isso, algumas ONGs chegam a auxiliar, dão auxílio jurídico, auxílio financeiro. Em São Paulo, a gente teve, no ano passado, uma ação de algumas ONGs no SESC, da 24 de maio, no centro de São Paulo, para poder auxiliar a população trans a conseguir a retificação dos seus documentos, principalmente de forma gratuita. Lembrando que grande parte da população trans no Brasil está inserida no mercado, informal de trabalho, ou seja, não consegue uma carteira assinada, não consegue algum trabalho dentro do mercado formal. Então, acaba direcionando seu trabalho, grande parte, para prostituição, aos serviços que estão disponíveis na rua, e porque também estão expostos a maior vulnerabilidade pelo próprio preconceito da sociedade, por deixarem, ter que deixar suas casas, que é algo que a gente vai conversar na aula do dia 18 sobre saúde da população trans e travesti. Não percam essa aula. Agora, em relação ao próximo tema, que é o grande
teoricamente, para a mídia mainstream, é o grande carro-chefe da população, da comunidade LGBT, mas, na verdade, ele é mais um de vários temas que a gente tem que discutir em relação a direitos, é o casamento homoafetivo, que eu não coloquei foto de casamento de outras pessoas, eu coloquei do meu próprio, que já já vou contar a história do meu casamento, por que a gente está com essa cara tão feliz. No Brasil, foi permitida a união estável de casais homoafetivos a partir de 2011, mas só no ano de 2013 que o Conselho Nacional de Justiça autorizou os cartórios, orientou os cartórios que todos os casais homoafetivos poderiam sim casar, porque estava entendido que a união desse casal, os casamentos civil, que a gente está falando, né? A união desse casal era permitida, era legal. E, Léo, o que você pode. Antes de eu contar a história do meu casamento, que é levemente interessante, Que é bem doida essa história. conta um pouquinho sobre essa diferença de união estável, casamento, diferença de civil e religioso, né? Porque a gente não está falando aqui do casamento religioso. O que a gente pode falar aqui de interessante nesse tema? Certo. Então, em 2011 foi garantido pelo STF a união estável, né? E era uma demanda muito grande da comunidade há muito tempo. Então, julgando uma ação em votação unânime, né? Todos os ministros votaram a favor. Eles usaram dois argumentos que marcaram muito, que se o STF não autorizasse, importariam numa postura discriminatória em relação às preferências sexuais das pessoas, o que é vedado pela Constituição. Eles também reinterpretaram, né? Eles fizeram uma interpretação mais profunda do artigo 226 da Constituição, que diz que a união estável é formada entre homem e mulher. Então, o que é que eles releram, né? Eles fizeram uma releitura, dizendo que a união estável não é apenas formada por homem e mulher. E que, se fosse lida dessa maneira, seria algo que geraria um preconceito para essa comunidade e impediria direitos para essa comunidade. Então, eles fizeram uma reinterpretação, mesmo tendo os nomes lá dizendo, né? Eles fazem interpretação à época, né? À época, esse direito ele não era garantido, então à época, o legislador constitucional considerou apenas homem e mulher. Mas a gente precisa atualizar essa realidade, porque é uma letra fria, né? É uma letra fria da lei. Ela não acompanha necessariamente as demandas da própria sociedade. Então a gente não pode deixar de garantir o direito de pessoas que estão vivas hoje, que estão vivendo suas vidas hoje, porque na Constituição, que é uma letra fria, existe apenas o nome homem e mulher. Foi uma votação muito marcante. Se vocês tiverem interesse de assistir, isso tem no YouTube. O Brasil, ele ganhou, o STF, ele ganhou da ONU um prêmio humanitário por conta dessa decisão, o que também é muito considerável, né? E a gente teve, mais recentemente, o casamento homoafetivo, que aí não foi o STF, foi o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Ele, considerando que já havia uma decisão do STF referente à união estável, ele falou, se já há uma união estável e as pessoas que têm união estável estão pedindo a conversão para o casamento, né? Porque tem muitas pessoas que primeiro fazem a união estável, né? Casais héteros ou homo, que primeiro executa a união estável para depois fazer essa transição para o casamento. Então essas demandas começaram a chegar e as pessoas começaram a ter dificuldade e o CNJ, que é a instituição reguladora desse judiciário, falou, não, se é possível fazer a união, o casamento ele precisa ser transferido para o casamento da mesma maneira que é feita a transmissão de união para casamento, da maneira que é feito para os casais os heteroafetivos. Então, eles emitiram uma resolução 175 de 2013, em que o cartório ele é obrigado a fazer esse casamento, né, ou essa transição da união para o casamento. E é vedado qualquer tipo de dificuldade, né, que a gente vem enfrentar, e eles abrem também um dos artigos dessa resolução a possibilidade de que seja
feita uma comunicação de denúncia mesmo a um juiz corregedor, que é aquele juiz que faz a análise se está ocorrendo tudo dentro dos parâmetros legais, dentro das instituições judiciárias. Né? Então, o casal homoafetivo que tiver alguma dificuldade de fazer com que esse casamento aconteça ou sofrer algum tipo de constrangimento, ele pode buscar e denunciar essa situação a um juiz corregedor que o funcionário público que tiver feito esse ato, ele vai ser responsabilizado. E aqui eu conto a minha história, porque foi exatamente isso que aconteceu no nosso casamento. É um direito que é conquistado, a gente pode casar, mas nesse momento dessa foto que vocês estão vendo, eu e meu marido, essa pessoa maravilhosa que está aí, tinha acabado de ouvir do juiz que perguntando se a gente de fato queria se casar, porque de acordo com, se fosse dependesse dele e dependesse da sociedade na qual a gente vive, esse casamento não deveria estar acontecendo porque muita gente não concorda com o casamento homoafetivo. Mas como é um direito que a gente alcançou, ele ia casar a gente. A gente não fez denúncia, né? Porque no momento mais importante é conseguir casar logo. Mas é algo algo que deve se parar a pensar, que, E é um inclusive, constrangimento, né? extremo constrangimento. Minha mãe ficou possessa. Eu não pensei que ela ia ficar tanto. Mas, exatamente, a coisa acontece dessa forma, assim, o próprio, o jurista, o juiz que está ali, ele faz parte da sociedade que carrega alguns estigmas, né? Então, a gente, mesmo com o direito alcançado, ainda está exposto a certas circunstâncias, certas situações que são bastante constrangedoras. Sim. Mas, história feliz, continuo casado. Que E aqui a gente permaneça. vai, permanecemos, né? E aqui a gente vai para outro tema que é bastante carro-chefe, ele é extremamente recente. No ano de 2019, a gente teve a LGBT mais fobia como crime, né? O STF ele entendeu que o crime da LGBTfobia deveria ser configurado e ser analisado no país, os crimes que ocorressem. Então, só para a gente ter uma ideia, no ano de 2019, 329 pessoas LGBTs morreram de forma violenta no Brasil. Dessas, 297 homicídios e 32 suicídios. São comuns as mortes com uso de armas de fogo, facada, estrangulamento, tortura, espancamento e carbonização do corpo que esses números representam? Um homicídio ou suicídio LGBT a cada 26 horas no país. Então, a gente tem uma situação que é de segurança pública, uma situação que é de questão de calamidade pública e uma situação que, inclusive, sim, é de saúde pública. Né? A gente está falando de saúde mental da população LGBT e está falando também de prevenção de crimes hediondos que estão ocorrendo. Dessa população de 329, lembrando que aqui a gente está, sim, exposto a uma grande subnotificação de casos, porque esses casos, para serem configurados como LGBTfobia, deveria considerar o fator LGBTfóbico no crime, e muitas vezes eles não são considerados. Desses números, 129 pessoas trans foram assassinadas, de acordo com dados da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Alguns casos famosos. Esse não é o caso de 2019, mas é o caso da Dandara dos Santos, que foi assassinada espancada em praça pública e sofreu linchamento e pedradas. Morreu por traumatismo craniano devido a pedradas que recebeu enquanto estava sendo carregada por um carrinho de mão em Bom Jardim, em Fortaleza, no ano de 2017. E dentro da estatística de 2019, no dia 20 de janeiro de 2019, no início do ano, inclusive dia do meu aniversário, a gente teve o assassinato da Kelly da Silva, em Campinas, em São Paulo, cujo coração foi arrancado durante seu assassinato. Então, a gente tem crimes extremamente brutais ocorrendo com a população LGBT, inclusive no ano de 2020, de acordo também com dados contabilizados pela ANTRA, a gente teve um aumento de 43% dos crimes de transfobia agora no primeiro semestre, durante a pandemia do coronavírus. Então, essa população, fazendo também interseccionalidade com outras situações e outras populações, a gente tem, maioria dessa população, cerca de 80% negra, e 97% desses crimes são cometidos contra pessoas que se identificam com o gênero feminino. Né? O que você pode falar um pouco sobre isso, Léo? Então, a gente não pode esquecer que a competência
de legislar sobre crime, sobre a área penal, é do Legislativo, no caso do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. Porém, no nosso país, a gente não pode esquecer novamente que o nosso Congresso é extremamente conservador e nunca pautou esse tema, né? Então, há projetos de lei, desde 2001, a gente tem um projeto de lei de Marta Suplicy, que já previa a LGBTfobia, porém, esse projeto ele não andava na Câmara, né? E a comunidade estava ficando vulnerável para essas situações de crimes bárbaros e de ódio que ocorrem sempre no nosso dia a dia, e a gente fica com muito receio, né? Principalmente as populações mais vulneráveis socialmente, né? Em relação à renda. E percebendo essa omissão, o STF acolheu o pedido da ABGLT, que é a Associação de Bissexuais, Travestis, Transgêneros e Intersexo do Brasil, e do Partido Popular Socialista, que ingressou com ação no STF pedindo, considerando a omissão do Congresso, a criminalização da homofobia por essa omissão. Isso é possível constitucionalmente? É, porque quando há omissão do Congresso, o STF ele pode fazer esse tipo de decisão, até que o Congresso se posicione. Então, é que eu posso dizer, é um puxadinho de novo, é algo que a gente não tem tanta segurança, porque se o Congresso legislar negativamente, isso deixa de ser crime, né? Então a gente tem que fazer um novo movimento junto ao Judiciário para que o STF não considere a legislação que foi aprovada como algo legal, para que a gente tenha essa segurança novamente. Então é algo que é muito, muito puxadinho, é algo muito inseguro para a comunidade, né? Apesar de ter sido garantido agora. E lembrando que no conceito de governo conservador, sociedade conservadora, o Brasil ele consegue pontuar como o país mais LGBTfóbico do mundo, né? Por mais que não seja pena de morte ser homossexual no Brasil, ou não ser hétero ou cisnormativo, apare, de outra forma, a sociedade acaba permitindo que isso seja assim, uma pena de morte, você se expor, ou ser visível, sendo da comunidade LGBTQIA+, porque cerca de 49 a 50% das mortes LGBT no mundo ocorrem no Brasil. É uma má vontade institucional que gera mortes, né? Exatamente. É muito louco para a gente que faz parte dessa realidade estar susceptível a esse tipo de situação por má vontade mesmo, né? Por questão política, porque a gente sabe que é uma questão política, porque há um preconceito da própria sociedade que se esse político defende uma pauta dessa, ele necessariamente vai perder os votos dele. Então, é muito, muito doido estar vulnerável a essa situação. A decisão do STF, são 11 ministros, 10 ministros eles votaram a favor, né? Então esse crime de LGBTfobia foi equiparado ao racismo, né? Por não existir um tipo penal. O que é tipo penal? Um artigo dizendo isso, o STF ele tem que escolher um crime que seja mais similar para que isso aconteça, para que as autoridades policiais consigam registrar, né? Então, o mais que se adequa a essa situação é o crime de racismo. Esse crime de racismo, ele pune discriminação ou preconceito por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, foi incluído dentro desse rol a LGBTfobia. Crime de ódio. Exato. E para a gente poder encerrar nossos temas aqui, vamos falar... Du, eu só queria falar que o crime de racismo ele é inafiançável e imprescritível, certo? Então, se a pessoa comete um crime de LGBTfobia, ele não tem direito à fiança e ele também é imprescritível. O que é isso? O processo ele pode demorar o tempo que for, o crime ele não vai ser prescrito. O processo ele não vai deixar de ser finalizado porque passou o tempo que
a legislação previa para que esse crime ele fosse punido. Entendi. Então, voltando aqui, para a gente poder finalizar, falando de um tema que é bastante recente, que a gente está falando da doação de sangue. De novo, não é necessariamente falando de direito, porque a doação de sangue é algo voluntário, né? Você pode escolher doar ou não. Mas no caso do Brasil, a gente tem uma restrição que é bastante discriminatória. Então, desde o ano de 1983, quando a gente teve o início da grande epidemia de HIV/AIDS, tomando conta do Brasil também, foi incluído dentro dos protocolos de doação de sangue a restrição a homens homossexuais, homens que praticam sexo com homens, essa sigla HSH. Esse impedimento ser para homens que tiveram qualquer relação sexual no período de 12 meses, mesmo que sejam parceiros sexuais fixos ou com uso de preservativo. Acompanhando essas orientações, na época, né, a gente tem aqui evolução desde a década de 80 para cá, vários países também impediam a doação por homens que praticam sexo com homens, e esses protocolos foram atualizados à medida que novos estudos foram sendo feitos. A gente saiu da ideia epidemiológica de grupo de risco para a ideia de comportamento de risco. Ou seja, como essa restrição está relacionado ao fato do sexo anal, que é principal sexo penetrativo entre homens que praticam sexo com homens, o fato do sexo anal ser um grande meio de propagação do vírus HIV, então a gente entendeu, vários países começaram a atualizar seus protocolos em relação a pessoas que praticam sexo anal, isso inclui, além de homossexuais, heterossexuais que praticam também sexo anal, como um tipo de restrição sexo anal dentro das práticas recentes. O protocolo que a gente teve retorno dessa discussão, que era muito semelhante ao nosso, foi o protocolo da França, que a partir do ano passado, eles atualizaram esse protocolo e diminuíram o período de restrição para a doação de 12 meses para 4 meses. A gente tem hoje um protocolo muito parecido com o protocolo americano em relação às restrições. E, na época, no ano de 2014, o partido do PSB, ele apresentou um pedido para poder atualizar esses dados, essas restrições no Brasil, permitindo que homens que praticam sexo com homens pudessem doar. Porque foi calculado nesse período que cerca de 18 milhões de litros de sangue eram desperdiçados nos hemocentros no país por causa dessa restrição. Lembrando que a própria OMS, que também preconizava a restrição de forma discriminatória para homossexuais, chegou a atualizar seus protocolos também para os quesitos de comportamento de risco e informou que para um país alcançar as metas de doação, ele deveria ter 5% da sua população como doadora. E no Brasil a gente tem taxas de 1,6% a 2%. Então a gente está bastante abaixo do esperado para poder alcançar os níveis necessários de doação. Dentro do contexto de uma pandemia que a gente está vivendo agora, esse caso que o Edson Fachin, ministro do Supremo, tinha pedido vista, ou seja, tinha deixado para poder ser analisado com maior cuidado, e estava até agora parado, foi avaliado pelo Gilmar Mendes em 2017, e também teve vista pedida, e só agora, com o contexto do coronavírus, o STF permitiu a doação, que antes a gente tinha as portas fechadas, o STF permitiu a doação do sangue de homossexuais, de homens que praticam sexo com homens no Brasil. E, muito recentemente, a gente teve o caso da Anvisa proibindo. Léo, o que você pode contar sobre? Então, a gente não pode esquecer que o STF e as instituições, elas aguardam os melhores momentos políticos para que eles lancem as pautas, né? No caso de agora, a gente está tendo esse déficit de sangue por conta da pandemia. Então, eles viram como o melhor momento para que essa pauta fosse defendida. E colocaram isso em discussão. Foi aprovado pelo STF. Alguns LGBTs se direcionaram a postos para poder fazer essa doação, porém, tiveram dificuldades porque a Anvisa, que é um órgão do Executivo, né, é uma instituição, uma agência do Executivo, ainda não tinha feito os procedimentos administrativos de orientação para que esses profissionais que tivessem naquela ponta ali tivessem
o domínio dessa nova política. Isso passa por questões de constrangimento, né? A gente deixa de conseguir doar a partir de agora, não por conta de uma decisão do STF, mas por conta de uma falta de organização da própria Anvisa. Então e a Anvisa agora estamos na mão do governo Bolsonaro para conseguir que esse Uma governo. pauta progressista. Exatamente. Então, assim, a Anvisa que está dentro desse governo, com os gestores que fazem parte desse governo, vão criar procedimentos administrativos que vão permitir com que pessoas LGBTs consigam doar. Agora, vamos ver se eles vão realmente fazer ou vão segurar por um tempo, né? Sim. Para quem está acompanhando, inclusive um caso que ganhou bastante repercussão na mídia foi do Rodrigo Tadeu, um amigo meu que foi tentar doar sangue e ele fez uma declaração para o Estadão e foi bastante compartilhado, por não ter conseguido, né, doar. Isso representa, inclusive amanhã eu vou estar publicando no meu Instagram uma declaração dele sobre o caso, como foi ter sido rejeitado para doar, sendo que o STF já permitiu e o que a gente estava comemorando é que o Estado finalmente estava dando essa permissão da gente romper esse estereótipo, né, que o grupo, que os homens homossexuais, principalmente nesse quesito da doação de sangue, bem focado nos homens que fazem sexo com homens, estava rompendo esse estereótipo que é um sangue sujo, né? Então, que seriam pessoas que não podem doar sangue porque que elas são um grupo de risco, que é uma ideia que a gente já abandonou na saúde já há bastante tempo, para poder conscientizar que existe, que tem que ter uma conscientização ampla em relação ao comportamento de risco e para a gente poder ampliar o debate em relação ao combate da epidemia do HIV para outros métodos preventivos focados em outras populações. Porque lembrando que o HIV, no Brasil, dos países da América Latina, ele segue uma tendência contrária aos outros países, que a gente teve um aumento 3 vezes maior dos casos nos últimos 10 anos, que é diferente de quase todos os outros países da América Latina. A gente teve um aumento rompante. Isso contando população idosa, heterossexual e população jovem heterossexual também, né? Não só concentra-se ainda muito na população LGBT, principalmente homens que praticam sexo com homens, mas a gente tem que lembrar que tem uma visão muito maior aí de pessoas que praticam sexo, muito tempo não foram foco da política pública e hoje são pessoas vivendo com HIV que a gente também tem que considerar. Perfeito. Chegamos ao nosso fim. Eu queria agradecer ao Léo. Hoje, no momento das nossas considerações finais, eu trouxe Marielle Franco, que é uma representante dos direitos humanos, representante LGBT, movimento negro, que é um movimento que está muito em voga agora na discussão, para falar que a gente, mesmo que a gente receba direitos, é importante a gente comemorar os direitos que a gente recebeu, mas a gente ainda tem que continuar lutando para poder alcançar ainda mais progresso e que isso seja garantido e bastante seguro para a gente. Queria agradecer, Léo, pela presença, agradecer a presença de todo mundo que está participando, lembrar que quinta-feira a gente vai ter aula sobre saúde sexual, saúde da mulher lésbica e bissexual, não só sexual, mas a gente vai estar falando de outros tópicos importantes também. Léo está convidado a participar, com a doutora Adriana Ribeiro, que está assistindo, inclusive, e, por favor, divulguem essa aula, divulguem o material, que a gente tem, a intenção dessas aulas é poder arrecadar dinheiro e é uma intenção beneficente, né? Então, quanto mais pessoas estiverem participando, quanto mais pessoas estiverem assistindo e principalmente estiverem doando, mais pessoas a gente vai poder ajudar. A instituição que vai ser ajudada a partir dessa aula de hoje é a Casa Aurora, que é uma instituição de acolhimento de população LGBT em vulnerabilidade em Salvador, cidade do Léo. Léo, deixar você fazer suas considerações finais. Eu queria agradecer o convite, pela confiança. Foi bem interessante. Espero que contar, né, com esses profissionais de saúde que estão assistindo aqui a gente, para que essas pautas que a gente pontuou aqui também sejam defendidas por eles. Né, porque a gente precisa do apoio não só da nossa comunidade, mas também da própria sociedade. Se todos nós somos seres humanos, precisamos defender os mesmos direitos para todos nós. Agradeço o convite e boa noite a todos.
Gente, e para a gente poder encerrar, eu vou dar uns 5 minutinhos, né, para a gente poder fazer perguntas. Então, quem tiver perguntas, pode mandar aqui no chat e a gente vai respondendo à medida que as perguntas vierem. Então, vou só aguardar aqui as perguntas. Obrigado, Dri. Uma mensagem. Caso não tenha pergunta, a gente já vai encerrando também, não tem problema. Aham. Só ver se alguém manda alguma coisa. Obrigado, Adriana. Acho que ela saiu já. Ela botou. Sim, Belle, obrigado também. Foi lindo. obrigado, Eduardo. Pode perguntar. Obrigado, Eduardo. Se você quiser perguntar pelo microfone também, Eduardo, ficou mais fácil. Bom, eu vou preferir, então. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim, aberto para todo mundo. Tá. Léo, Edu, primeiramente eu queria agradecer. Foi excelente a explanação. Realmente foi extremamente esclarecedor. E aí me surgiu uma dúvida quando vocês falaram sobre as licenças, né? Licença maternidade, licença paternidade. E aí, eu só queria rever uma questão quando a gente está falando de terapia de reprodução assistida. Não sei se vocês conseguem me ajudar. No caso de terapia de reprodução assistida, por exemplo, no caso de duas mulheres lésbicas, e neste caso, uma das mães entra com a licença maternidade e a outra entra no modelo de licença paternidade, é isso? Isso, exatamente. Uma Tá. recebe. Diga. Não, tá. E no caso de dois homens numa relação homossexual masculina, vai ser da mesma forma ou aqui a mulher que gestou entra com alguma questão também de licença? Então, a gente tem a questão dos dois, né? Ele recebe a licença maternidade e o outro parceiro recebe a paternidade. Eu não vi jurisprudência nenhuma referindo à mãe, né? A essa questão da mãe que gerou. Eu acredito que seja possível também, porque é um caso muito atípico, né? Mas isso a gente precisa levar para o judiciário, para que o judiciário, o juiz independente, ele vai decidir se essa mulher também tem esse direito. Eu acredito que sim, porque é uma relação entre os três ali naquele momento, não é isso? Porque a mãe, a mãe biológica, ela está gerando o filho para o casal LGBT. Exato. Lembrar que a gente tem a licença maternidade, né? O principal foco da licença maternidade é para poder garantir o cuidado, a atenção especial da criança nos primeiros meses, né? O ideal, em vários países muda o período ideal, que seria pelo menos 6 meses de licença maternidade para garantir o período de aleitamento exclusivo. Então, vale a pena também sempre considerar nesse quesito de orientação de como que esse casal homoafetivo masculino, no caso, vai tá acompanhando essa criança dentro da sua unidade familiar. Essa mãe que gestou vai estar participando dessa criação da criança? Ela foi só o ventre que participou dali? Esse casal está buscando essa reprodução assistida com alguém conhecido, alguém próximo, essa pessoa vai permanecer próxima, então tudo isso vai ser considerado em termos judiciais poder avaliar. Mas pensando somente na unidade familiar do casal homoafetivo masculino, um deles vai receber a licença maternidade, o outro vai receber a licença paternidade. Né? Isso. Mas é possível também acionar a justiça para que Essa essa gestora. mãe que gerou também receba. Tá ótimo, muito obrigado, gente. Nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu que agradeço, Eduardo, pela pergunta. Também. Se não tivermos mais nenhuma dúvida, eu vou pedir autorização de vocês poderem encerrar por hoje. Peço que sigam, por favor, o Léo no Instagram, ele produz materiais maravilhosos.
Eu estou ansioso por poder ver o documentário que ele já produziu. E continuar acompanhando ali pelo meu Instagram também, eu vou estar atualizando em relação aos próximos webinars, vou estar atualizando também com mais materiais de conteúdo de vídeo, conteúdo informativo em relação à saúde sexual, saúde LGBT e de direitos humanos, ok? Queria desejar boa noite para todo mundo, aguardo vocês na quinta-feira, e por hoje é só, pessoal, até mais. Até mais, gente. Boa noite para vocês.